Ó, se você tá aí assistindo esse vídeo e falou, caralho, acho que eu já vi esse vídeo. Você já viu mesmo, esse vídeo aqui já saiu nesse mesmo canal aqui, canal 1. Só que a gente teve que tirar ele do ar, né? Porque se você não sabe disso, eu não vou nem te contar agora. Só saiba que esse vídeo ele é repetido e esse aqui é o Vale a Pena Brisar de Novo. Se você achou o nome uma bosta, comenta aí. A gente vai soltar vídeos que já estavam nesse canal, só que reeditados por motivos de segurança da plataforma. O vídeo de hoje é com o Dr. Drauzio Varela. Drauzio Vraunelas. O vídeo de hoje é com o Drauzio Varela, mano. A gente fez esse vídeo há uma cota já. E eu preciso, antes que você comece a assistir o vídeo, que você colhe na loja 12, meu parceiro. Que hoje tá tendo promo de meia lá. Tá tendo umas meias aí, ó, de sei lá quanto por sei lá quanto, que eu não lembro. Tem as meias-chave no Pantone, que nós tá. Então, se você quiser alguma coisa além de meia, você também cola na loja que tá tendo sempre algumas paradas maneirinhas que podem ajudar o nosso negócio a continuar existindo e você a se destacar no meio da multidão. Agora vamos ver o Drauzão. Pra quem não lembra também, eu fiz uma mágica com esse maravilhoso pinguim. Então eu vou ter que usar ele pra fazer a mesma mágica. Bora de Drauzio Vraunelas. Eita, nossa senhora! E aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um Nabê. Esse daqui é o último Nabê da história. A gente não vai nunca mais gravar esse quadro aqui. A gente vai enterrar esse quadro hoje. A gente vai fazer uma estátua desse quadro porque a gente tá aqui com o Drauzio Varela. E aí? Faz uma cota, né, que a gente não se vê, pô. Agora que saiu. Se você não viu o Drauzio de Chava, mano, já encosta lá no canal do Drauzio, se inscreve lá e deixa, mano, hashtag vem pelo 2 no episódio 3, que é o que a gente tá, e em todos os outros, porque se você não assistiu o resto, é vacilão. Doutor, primeira coisa que eu queria te perguntar, ao longo da produção da série de 5 episódios, lembra, do Drauzio de Chava pro seu canal, a sua opinião em relação a qualquer coisa que contempla a política de drogas mudou? Eu tenho uma experiência muito grande com essa droga, não pessoal, mas tenho uma experiência de cadeia durante tantos anos, há 30 anos que eu frequento cadeia. E conheço bem, sei o que acontece, tenho uma ideia da penetração da maconha na sociedade. Mas eu saí dessa série com a impressão de que a estimativa que eu fazia era tímida. Entendi. Porque, na verdade, eu acho que muito mais gente usa maconha do que eu imaginava. Porque, na verdade, a maconha você encontra em todas as classes sociais. Eu tenho amigos que começaram a fumar nos anos 60 e nunca mais pararam, fumam até hoje. Eu vi numa entrevista que você deu lá no Cauê que você falou que é justamente são esses amigos maconheiros de longa data que reclamam da maconha de hoje em dia, falando que, né, que a outra era muito melhor. Conversa de maconheiro velho. Mas o que acontece? Toda droga psicoativa é assim. O organismo, de alguma forma, se defende contra ela depois de um certo tempo. E aí você vai desenvolvendo um fenômeno que é chamado de intolerância. Então nós temos hoje uma maconha que é muito mais rica em THC do que era nos anos 60, mas a pessoa que começou a fumar lá guarda na memória o efeito que aquela droga dava para uma pessoa que era virgem, que não tinha experiência com ela, né? E à medida que ele foi repetindo essa experiência, você fica procurando um prazer que aquela droga já não te dá mais. Você trabalhou 30 anos em presídios, ainda trabalha, né? Trabalha. Você falou que nunca viu alguém largar nicotina, já viu a pessoa largar, sei lá, maconha ou até mesmo o crack, que falou que a nicotina é a coisa mais difícil de a pessoa largar. E aí eu vi que você falou também que o crack, hoje em dia, ele tá banido das cadeias. Como é que acontece isso? Né? É por causa das leis. O crack é proibido, né, na nossa sociedade. Aí você vai na Cracolândia e vê aqueles coitados jogados ali, fumando crack. E aí o que você vai fazer com aquela gente? Sim. Que fim você vai dar? Como é que você vai resolver esse problema? É um problema social terrível. A Cracolândia não é a causa do uso do crack. Ela é consequência de uma ordem social que empurra alguns moleques para uma situação de risco na qual eles podem chegar até a Cracolândia. E a gente não sabe como resolver esse problema. Na cadeia, não. O que faz o comando? Diz, olha, não pode fumar crack aqui dentro. Não pode. É proibido. Fumar? Se fumar, tem 3 penas. Primeiro deles, você é banido do grupo. Você está preso. Então, na rua, para a sociedade, você já é um lixo. Lá Se você é considerado um lixo pelos seus pares ali também, você não fica bem, né? Verdade. A segunda, você apanha. E apanha não é tapinha, você apanha de verdade, para nunca mais esquecer. A terceira, pena de morte. Entendi. E a aplicação é imediata. Entendi. Não demora, Não, né? não é como aqui, que você põe um advogado e tem recurso. Quando você vai ver, passaram-se 10 anos. Não. Então isso tem um aspecto didático. Em 89, eu cheguei na detenção. Naquela época nós chegamos e fizemos um estudo da prevalência do HIV. 17,3% eram HIV positivos.
E sabe como eles pegavam? Basicamente por injetar cocaína na veia. A moda na época, droga é moda. Eu falo isso, tem gente que diz, como que absurdo, é moda. Aí nós começamos uma campanha lá na detenção e batendo forte, ó, quem injeta na veia vai pegar, se não é hoje, amanhã, daqui a 6 meses não vai escapar um. Acabou a cocaína injetável na cadeia. Caiu a incidência, a prevalência do HIV porque ninguém mais injeta. Quando aconteceu isso, falei, vai acontecer a mesma coisa com o crack. Proibido na cadeia e vai ser proibido fora também. Vai acontecer igual. E fiquei muito animado com essa possibilidade. Entendi. Aí um dia, estou atendendo uma traficante e falei, olha, eu acho que o crack vai acabar. Falei isso que eu estou falando agora. Ela falou, não, doutor, o senhor está enganado. Porque na rua, se o senhor quiser ganhar dinheiro, é vendendo crack. E você já viu algum presídio sem maconha? Não vi. Tenho visto agora uma situação que é muito curiosa. Lá na penitenciária feminina, eles instalaram um detector. Então, essa coisa de entrar com a droga, como era antes, as mulheres em geral colocavam dentro da vagina, levavam dentro da cadeia, aparece, não tem como esconder. Então, cocaína, que era uma coisa que entrava em grande quantidade, praticamente acabou. E a maconha entra muito pouco agora, e custa caro. Existe lei de maconheiro dentro da cadeia também? No tempo do Carandiru, quando chegou o crack, eu pegava aqueles carcereiros mais linha dura. Você sabe que esse pessoal, eles bebem, né? Eles bebem, mas eles não gostam de maconheiro. Isso é muito doido. Eles não gostam de maconheiro, não gostam de cocaína, nada, o negócio é o álcool. Não se consideram fazendo alguma coisa, não consideram o álcool uma droga. E eles diziam, olha, quando chegou o crack, diziam, pô, no tempo da maconha a gente era feliz e não sabia, né? Pô, o cara fumava o baseado dele, ficava quietinho, sentava ali no xadrez, ficava ouvindo uma música, ficava numa boa ali. Porque realmente é uma droga que tem outras características, né? No dia 11 de abril, o nosso presidente eleito, ele assinou um decreto que o novo objetivo da Política Nacional de Drogas é promover a abstinência e não mais a política de redução de danos, né? Como que você acha que isso pode afetar o todo? Olha, eu acho que isso é igual à política da Igreja Católica em relação à camisinha, né? Porque a Igreja defende que sexo só dentro do casamento e nunca fora dele. Tudo bem, é a fórmula perfeita de você não pegar AIDS, né? Você e a sua mulher têm sexo pela primeira vez, os dois juntos, depois de casado, e nunca fora disso. Perfeito. O problema é que você não consegue convencer as pessoas a levar a vida assim. A abstinência total. Então, todo mundo que fuma maconha vai parar de fumar maconha. Todo mundo que cheira cocaína vai parar. Ótimo, dá, perfeito. Acabamos com as drogas completamente. Agora, quem é que vai impor isso? Como é que você vai conseguir uma coisa dessa? De que maneira, né? E aí você faz o quê? Não, quem não obedecer está cometendo um crime? Pô, haja cadeia, hein, meu? Porque aí a gente entra naquele papo de, bom, então vamos privatizar a cadeia, vai virar empresa. Não, cria outros problemas. Outros né? problemas. Olha a situação nos Estados Unidos como é. Né? Exato. Eu vi você falando no Cauê, acho que é o primeiro país em termos de Primeiro país do mundo em número de presos. Número de presos. Ganha da China, inclusive, né? Ganha da China, que tem 4 vezes a população americana. E vamos lembrar que o terceiro país é o Brasil. É o Brasil. Então, eu acho que, né, se depender para onde a política está indo, talvez a gente se torne o primeiro. No vídeo, o psiquiatra Valentim Gentil, ele fala assim... Mas eu estou preocupado com a próxima geração. E alguém tem que falar. Tá bem, assim, acalorado, eu até percebi. Mas a geração de agora, que morre agora, né? Que é justamente vítima desse sistema falho de repressão que foi criado e que privilegia brancos, né? E que a gente sabe. Também não está sendo deixada de lado, né? Porque essas duas questões, na verdade, são ligadas, né? E ele estava falando basicamente de casos de pessoas com tendência a problemas psiquiátricos e que começam a usar droga e esses problemas acontecem muito mais cedo. Ele mesmo diz, a maconha não provoca esquizofrenia, mas se você tem tendência à esquizofrenia e vai desenvolvê-la um dia, você fumando maconha, você chega a desenvolver anos antes. E muitas das pessoas que usam, não a maconha só, o álcool, por exemplo, são pessoas que têm problemas, têm transtornos psiquiátricos. Ele discutia esse aspecto, ele não estava discutindo o aspecto social. Entendi. Porque se você pega o aspecto social, quantas pessoas morrem nessa guerra às drogas, né? Como funcionam as pessoas, né? Você tem gente
que bebe. Quantas pessoas a gente não conhece que o cara bebe profissionalmente, né? Bebe todo dia, quantidade grande. É bom você beber desse jeito? Lógico que não é. Mas você não deixa de ser amigo dele porque ele bebe, Com certeza. né? Tem uns que você diz, olha, vai lá nos Alcoólicos Anônimos. O cara vai para de beber completamente. E tem outros que não adianta você mandar, porque ele não vai. Mas cada um tem o seu mecanismo, né? Tem a sua... Isso vale para o álcool, vale para maconha, para cocaína, vale para o crack, vale para os comprimidos que as pessoas tomam para dormir. Porque tá cheio de gente tomando remédio para dormir toda noite. O cara vai para a cama, a primeira coisa que ele vai fazer, deu 11 horas da noite, vai deitar, deixa eu tomar o meu remédio. Esse cara está se drogando. Sim. Da mesma forma, ou de uma forma até mais nociva, porque a gente não conhece os efeitos a longo prazo. Nós temos que lidar com a droga porque faz parte da vida humana, não é? E é lógico que o ideal é aquele que não usa nada, não bebe, não fuma, não usa nenhuma droga, não toma remédio para dormir. Isso é o ideal, seria a situação ideal. Só que tem gente que não acha graça numa vida levada desse jeito, né? E você falou até de gente que toma remédio para dormir. Tem muito maconheiro que começa o contato com a maconha porque não consegue dormir, aí fuma, aí dorme bem, e aí depois começa a fumar pra tudo, né? Aí vira aquela coisa que você falou de o cara busca um prazer que nunca vai chegar e ele vai cada vez consumir mais. Conheci algumas pessoas que começaram fumando maconha pra dormir, só que depois no fim das contas tiveram que parar com a maconha pra conseguir dormir. Para conseguir, né? Porque quando dormia era um sono muito conturbado, acordava de 2 em 2 horas. E eu fico pensando, né? Como que uma pessoa lá entra na parada para aquilo, só que ela se torna tão dependente a ponto que ela tem que sair daquilo para conseguir fazer a mesma coisa que ela precisava antes, né? Ela é uma... o ser humano é um bicho muito doido, né? Eu tenho uma amiga que ainda encontrei há pouco tempo. Falei, e aí, você continua fumando? Ela, já continuo. Eu fumo depois do café, para começar o dia. Eu fumo para lavar a louça. Eu fumo para arrumar meu guarda-roupa. O que acontece com essas pessoas? Eu entendo ela. Fumar para lavar louça é demais, né? É porque às vezes é uma coisa tão chata que você fala assim, como eu posso tornar isso legal? Aí você Fumar o guarda-roupa, aí fumar outro, vou arrumar meu guarda-roupa. Sabe o que eu acho que é o problema disso? Se você faz uso de uma droga que interfere com o teu psiquismo, você faz uso continuado dela, o que acontece? Quando você tem um prazer grande com uma droga, o cérebro faz o quê? Ele quer que você repita aquele prazer. Só que a vida cotidiana, o que você tem prazer? Eu saio daqui, passo, vou ver minha neta. Aí pego minha netinha, brinco com ela, tal, isso me dá prazer. Os prazeres da vida são pequenos. Muito raramente você tem um enorme prazer. Sim, né? sim, Aconteceu uma coisa maravilhosa para você e tal. Aí, então, mas isso é raro acontecer, né? Você fuma um baseado, você cheira uma carreira, você tem um prazer enorme, incomparavelmente superior a esse. Então o cérebro fica buscando aquele grande prazer. Os pequenos prazeres você não consegue nem sentir mais. É como se você ficasse um pouco anestesiado para esses pequenos prazeres. E isso continuadamente eu não acho legal. Já me senti assim, às vezes fora do tato assim da realidade, sabe? Acontece alguma coisa que alguém fala, nossa, que triste. Mas agora veja bem, você tem quantos anos de idade? Eu tenho 32. 32 anos. Agora pensa num menino ou numa menina de 12 anos. Quando a gente fala de maconha e tal, a gente está pensando em geral em pessoas mais velhas, mas não podemos esquecer que você tem crianças usando. E o que vai acontecer com essas crianças? Sim. O que acontece já com essas crianças? Fica no quarto estudando, e aí fuma um baseado, e aí fica ouvindo música, e aí a memória vai para o espaço, que vai para o espaço mesmo. A maconha tem uma coisa interessante, ela é excretada muito lentamente. Demora para sair do Por isso que ela corpo. não, você pega um menino que fumou e vai lá, 20 dias depois, você testa e dá positivo. Eu já ouvi dizer que fica na gordura, Na né? gordura. E vai caindo a concentração muito lentamente. É diferente da nicotina, do cigarro. Você fuma, daí ó, 1 hora você está em crise de abstinência. E está louco para fumar. Por quê? Porque a nicotina é excretada rapidamente. Sim. E se você beber, então aí que vai de uma vez. Aí vira aquela coisa de... E bebe, fuma, bebe, fuma. Você acorda no dia seguinte parecendo que você chupou um guarda-chuva É. de alcatrão, né? De alcatrão. Eu fiquei sabendo isso, assim, né, faz 1 ano, que alguém me falou, ó, nós temos receptores e tal, né? O próprio corpo produz endocannabinoides. E eu falei, como assim? Por que nunca ensinaram isso na escola, né? Ou só descobriram depois? O que foi
foi uma mistura de não podemos falar sobre com essa ignorância voltada à moral do nosso status quo, né? Por que isso aconteceu assim? Se você tem uma droga que é proibida, você não pode nem falar nela. Esse é o problema todo da proibição. Eu gosto de citar esse exemplo. O que aconteceu com o cigarro? Quando eu tinha a idade de vocês, 60% dos brasileiros fumavam. Hoje, 10%. Nós fumamos menos do que os americanos e menos do que qualquer país da Europa. Nós proibimos cigarro? Não. Pode fumar. Mas nós fomos estabelecendo leis. Sim. Mas não pode fumar em ambiente fechado, não pode fumar quando você está em casa com crianças pequenas. Começamos a pôr aquelas coisas horríveis no maço de cigarro, proibimos propaganda na televisão. Com isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos educando as crianças. Imagina se fosse proibido o cigarro. Aí, o que ia acontecer? O problema da proibição é esse. Você põe os usuários distantes dos programas educativos e dos programas de saúde. Aí você cria mitos, né? Você cria, enfim, coisas fantasiosas, assim como aquela história a maconha mata neurônios, né? Que é baseado em um estudo, foi feito de uma forma super errônea, com chimpanzés e tal. E aí, a partir disso, essa coisa vai se proliferando e acabou, né? Não, já começa em casa, né? Essa filosofia de a droga mata, como se todas as drogas fossem iguais, né? E que você conheceu algum que fumou um baseado e caiu morto? Fosse isso, acho que não estava vendo esse papo aqui nesse momento. Por isso é que você tem que diferenciar as drogas. Eu sou contra essa coisa quando começa. As drogas, como as drogas? Maconha é uma coisa, cocaína é outra. Sim, sim. Até a mesma droga usada de duas formas diferentes, o efeito é completamente diferente. Verdade. Pega a maconha fumada e a maconha que fazem um bolo de chocolate. O efeito completamente diferente. Demora muito mais tempo e depois quando pega mais forte. Pega mais forte. Se a mesma droga usada por duas vias de administração diferentes já provocam efeitos distintos, você vai tratar a maconha do jeito que você trata a cocaína. E mesmo porque as pessoas têm predileções. Sim. Você fuma maconha, você não cheira cocaína. Não gosto, não me dei bem. Até experimentei, não me dei bem. O outro cheirou cocaína, começou a cheirar cocaína direto. Não fuma maconha, não tem interesse nenhum. Sim. Eu conheci uma pessoa, cheirava cocaína uma vez por ano. Nossa. Entre o Natal e o Ano Novo. Era sempre. Ele comprava 1 grama de cocaína e ficava em casa cheirando esse grama de cocaína. Doideira, velho. Isso é muito Acabou, loucura. ele não comprava outro, só o ano que vem. Esse cara está fazendo mal para a saúde dele? Talvez até um pouquinho, mas tudo bem, né? Certamente não está acontecendo sobre nada. Isso que a gente está falando, né? Tem casos e casos, né? Pois é. Como é que você, quando entra numa dessas, você sabe que você vai ter esse controle ou que você vai começar a usar todo dia até ver a polícia despencar em cima de você? Ô, Drauzio, já que você abriu as portas pra gente vir gravar com você, eu pensei em fazer um Drauzio Responde aqui num 2. Aí eu pedi perguntas pra galera, pra nossa audiência, pros maconhistas lá no Instagram. E eles mandaram mais de 1000 comentários. Tem maconhista nessa cidade. O Gordinho do Batidão mandou assim: Drauzio, você acha que a maconha pode ser mais eficaz a ponto de substituir remédios famosos por coisas feitas de maconha? Olha, eu acho que a maconha tem um potencial terapêutico grande. Eu não gosto só de misturar os dois assuntos. Entendi. Nós temos aí mais de 50% dos medicamentos derivam de produtos vegetais. Por exemplo, vamos pegar o ácido acetil salicílico. AS. Né? AS, dá para criancinha, dá para adulto, vem da casca de uma árvore. Então você tem que usar para maconha o critério que você usa para as outras plantas. Mas se você tem compostos que são ativos na maconha, tem que seguir os métodos de extração, como você faz para qualquer medicação. Não tem sentido dizer, mas a maconha dá barato. Mas você vai estar trabalhando com ela no laboratório, que tem a ver uma coisa com a outra. Por que a maconha nunca foi estudada direito? Por causa desse problema. Você imagina, você está lá nos Estados Unidos, são o maior centro de pesquisas, todos, os maiores estão todos lá. Aí você quer fazer um estudo com a maconha. Agora não, que as coisas mudaram lá também. Mas você tinha que pedir autorização para o DEA, que é o Departamento de Entorpecentes deles lá. Aí o cientista, o cara que estava, falou, não quero mexer com isso, ter que lidar com a polícia agora para fazer um trabalho. Então ficou de lado esse tempo todo, isso tem que ser. Agora, os defensores da legalização e tal costumam dizer, não, ela pode ser usada como medicamento.
Pode, mas isso não é argumento para legalizar. Vamos ter calma. Né? Não é, tá errado misturar as duas coisas. É uma planta que pode dar medicamentos muito interessantes, que nós temos um sistema canabinoide no cérebro e você pode obter substâncias que interfiram com esse sistema canabinoide. Não tem nada a ver com o uso recreativo. O Salles Beats mandou assim, Drauzio, fumar maconha faz mal, mas e comer? Algum malefício comprovado? O efeito da droga no cérebro é o mesmo, né? Talvez mais intenso, porque você usa uma quantidade muito maior do que aquela que você pode usar, né? Depende da concentração. Come, né? E você não sabe quanto puseram naquele bolo que você está comendo. É menos prejudicial para os pulmões, lógico. Você não está jogando fumaça no pulmão, porque esse é outro lado da maconha, Sim. né? Droga fumaça, mas não jogar fuligem no pulmão não dá certo. Hoje nós temos caras que nunca fumaram cigarro e que têm enfisema porque fumaram maconha a vida inteira. O problema é que se você diz, bom, eu como agora, todo dia vou comer uma fatia de bolo de maconha. O que vai acontecer comigo daqui a 20, 30 anos? Não sei. Não dá pra saber. Essa é a resposta honesta. Sim. Nunca foi estudado. Por que nunca foi estudado? Porque você nunca teve não adianta você fazer um estudo desse com 20, 30 pessoas. Tem que fazer com um grande número de pessoas. E não adianta fazer também por uma semana, 15 dias. Tem que observar no decorrer de vários anos para ver o que acontece, não é? Mas assim, você já deschavou o assunto, agora você está acendendo, né? Porque você está jogando luz sobre esse assunto, falando sobre maconha nos lugares, sobre drogas em geral. Eu acho que agora a tendência é que muita gente vai acabar saindo da sauna. Não sei, talvez, eu acho que tem que ter a informação para você poder raciocinar e escolher o melhor caminho para você. Por exemplo, uma coisa que o pessoal que fuma maconha direto, eles não se consideram dependentes químicos. E são. Ah, não, mas dependente químico é o cara que fuma crack. É outro dependente químico, é outro tipo de droga que ele está usando, não é? Quer dizer, essa consciência a gente tem que ter. Agora, se disser, não, eu, pelas características de vida, pelo meu psiquismo, pelos problemas que eu tenho, eu quero fumar todo dia. Bom, tudo bem, você fuma todo dia, você é adulto, mas você tem que saber onde você está entrando, o que está acontecendo com você, não é? Essa aqui foi a Mayra MSL que mandou, ela falou assim, antes de entrar em trabalho de parto, eu fumei, me senti mais calma e relaxada. Deu tudo certo, porém, eu fiz errado. A resposta honesta, eu não sei. O bebê recebeu e fumou maconha nesse momento, né? Não fumou. Provavelmente ela fumou antes também, né? Antes de entrar em trabalho de parto, ele recebeu uma dose de maconha. O que faz uma dose de maconha num bebê na vida intrauterina? Quem estudou isso? Ninguém sabe. Provavelmente nada, se foi uma vez só, provavelmente nada, mas a gente não sabe. Sim. A gente às vezes acha que pela lógica você responde, mas não é assim que funciona em ciência. Yes, science! Você tem que estudar, acompanhar, ver, para aí poder dar uma resposta que seja baseada em evidências, né? Obrigado a todo mundo que mandou pergunta pra gente lá no Instagram, segue o canal 12 lá no Instagram, segue também o Drauzio, site Drauzio Varela lá no Instagram, segue lá e deixa aquela hashtag Limpa12 também. Oi, eu sou o William do Futuro, de uma linha do tempo que não pode mais mostrar isso aqui no YouTube. Por esse tipo de coisa que a gente tá editando esse vídeo aqui. Mas na minha linha do tempo, uma coisa que pode mostrar é os kits novos da Puff, meu parça. Mas como eu vim do futuro, ele ainda não tá à venda. Mas se você quiser ficar sabendo quando ele sair, cara, preenche o cadastro que tá aqui na descrição, que assim que ele sair na loja, a gente avisa vocês, fechou? E tá chave. Fala se não tá chave. Vamos continuar com o vídeo, sem dar pala. Agora a gente, pra dar uma relaxada, eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com esse papo todo aí. Quando você era novão, molecote assim, ligeiro, o que você queria ser quando crescer? O que você pensava? Eu quero ser tal coisa. Tem crianças que dizem, eu quero ser o super-homem, quero ser bombeiro. Meu pai dizia que a primeira vez que me perguntaram, eu já disse que queria ser médico. Caraca. Nunca titubeei, nunca achei que talvez não fosse esse o meu caminho. Vocação, e depois também nunca me arrependi. E até hoje não me arrependo, sabe? Eu acho que eu escolhi a profissão certa. Você tem gente assim, que já desde pequenininho quer fazer aquilo e faz. Sim. Você tem o outro que passa por 10 profissões antes dele escolher aquilo que quer. De repente se acha numa coisa. E às vezes se acha e é um gênio naquilo verdade. Que ele faz, não é? Há 2 semanas atrás teve uma matéria sobre CBD no Fantástico. Inclusive passou no mesmo bloco que uma matéria sua sobre HIV, passou essa de CBD. Tirou uma polêmica ali, um burburinho dentro da comunidade canábica, de ativistas, enfim, de criadores de conteúdo, porque a matéria falava de CBD. O canabidiol, CBD,
é uma das mais de 100 substâncias encontradas na planta de cannabis. Por que você acha que tem essa preocupação em desvincular os termos da maconha em si, de levar para um outro lado? É para tentar não contaminar o pensamento. Começar do zero, assim, né? Dizer, não, o CBD não tem nada a ver com isso, então pode ser estudado e tudo. Eu vi essa matéria, eu achei uma idiotice, não é? Porque você começa a pôr CBD na comida, começa a pôr na bebida, começa... Qual é, meu? Essas coisas tem que ter... A legislação americana é uma legislação muito maluca. Sim. Se eu desenvolvo um remédio para baixar a febre, uma coisinha simples e tal, puta, você tem que fazer um número enorme de estudos hoje para você ter esse medicamento aprovado pelo FDA, que é o Food and Drug Administration. Agora, eu vendo um suplemento nutricional numa lata desse tamanho, jogo lá dentro tudo o que eu quiser, todas as vitaminas que eu achar que valem a pena, todos os aminoácidos, ninguém sabe aquela mistura toda o que vai fazer dentro do organismo. Mas eu não submeto ao FDA, eu submeto às autoridades que regulam a nutrição. Nossa, que então, doideira. todos esses suplementos nutricionais, as vitaminas, os sais minerais, não passam por essa regulação. Então o outro vai lá, vende CBD na farmácia. E você diz, pô, não, está na farmácia. Só que não, isso entrou no registro, não entrou como medicamento, entende? Você tem que ter estudos, a partir dos estudos você tira as conclusões. É assim que tem que funcionar. Bom, mano, eu não sei mais nem o que perguntar pro Drauzio. Já foi um enorme prazer você nos receber aqui e estar aqui num vídeo de um 2 com você. Isso é muito louco, assim, a gente praticamente está estourando uma bolha diferente, assim. Espero que a galera também vá lá conhecer seu canal e se identifique com o seu conteúdo, entenda que tudo que o Drauzio está falando aqui, na verdade, não é que são regras, né, em relação ao uso da parada, mas a gente tem que ter essa cabeça de saber até onde a gente consegue administrar as coisas que a gente usa no dia a dia, né? Tem, por exemplo, tem gente que é viciada em açúcar, né? A espécie humana gosta de droga. O homem gosta de sair desse estado normal da vida, né? Do estado cotidiano. Sim. Você vê a criancinha, fica rodando, cai de repente, quer sentir aquela tontura. Tem 2 anos de idade, o moleque já quer entrar no barato. Não é verdade? Eu gosto de fumar maconha, vou fumar maconha. Tudo bem, quem você é adulto, o adulto faz o que quer, desde que não prejudique os outros. Mas você tem que ter ideia do que você está fazendo, você tem que ter todas as informações. Você não pode entrar nessa de gaiato. Você tem que saber o que é, os riscos que você corre e usar o que você quiser usar com responsabilidade, né? Só não usa o botão do like com responsabilidade não, mano. Deixa muito like aí, porque foi Drauzio Varela que esteve na beca aqui com nós, caramba. Vamos tirar uma selfie pra fechar? Vamos lá. Põe o pinguim aqui. O pinguim, boa. Fechou. Obrigadão, Drauzio. Legal, muito prazer, viu? Igualmente. Muito bom. Falou, rapaz. Deixa aí comentários. Tchau. Meu parça, Dr. Drauzio, se você quiser mais vídeos repostados, cara, a gente tá pensando ainda como disponibilizar todos os vídeos que já estiveram aqui nesse canal, mas por enquanto não dá. Se inscreve aqui nesse canal que periodicamente a gente vai repostar mais vídeos. Então perde 1 milhão, hein, cara? Já pensou pegar 1 milhão de inscritos aqui nesse canal, mano? E não esquece que terça e quinta tem vídeo no canal 12 Backup também, fechou? É nóis. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para o usuário, com a liberdade de expressão amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187. Você pediu pra comentar aqui o vídeo, querem? Uhum. Tá viajando, hein?